Graça e paz a todos. No capítulo 4, Paulo recomenda aos Efésios que se mantenham unidos porque eles fazem parte do corpo do qual Cristo Jesus é a cabeça. Ele recomenda também que eles deveriam se despir do velho homem e se revestir do novo, que é semelhante a Deus, fazendo sempre o bem e procurando perdoar uns aos outros. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Infelizmente, não é isso que acontece nos dias de hoje. Criaram um monte de denominações que competem umas com as outras. Por isso, passaram a ser inimigas ao invés de serem amigas. Desta maneira, trocaram a humildade pela arrogância e pelo orgulho. São valentes quando seus interesses são confrontados. São impacientes e intolerantes, mais do mundo do que de Deus. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Todos que aceitam Jesus como Senhor e Salvador passam a fazer parte do corpo cuja cabeça é Cristo. Somos batizados no Espírito Santo e por ele capacitados para as boas obras. Todos em Cristo Jesus nutrem esperança de serem levados para junto de Deus. Então, como podem retalhar o corpo de Jesus? Não conheço nenhuma denominação que não tenha erros doutrinários. Todas são falhas, mas não as tenho como inimigas. Podemos discordar, mas não quer dizer que não podemos trabalhar juntos naquilo em que concordamos. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também descer às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Antes servíamos ao príncipe deste mundo, e agora servimos a Cristo Jesus. Ele nos comprou por um alto preço e agora pertencemos a ele. Ou melhor, estamos presos a ele. Jesus foi crucificado, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Ascendeu aos céus e está à destra do Pai. Tudo isso por amor a nós. E não só isso, ele enviou o seu Espírito para nos capacitar para as boas obras. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Tudo que fazemos na obra de Deus não vem de nós, vem de Deus. Os que se colocam como sendo superiores aos outros por exercerem um cargo de liderança na igreja, não entenderam que estão ali para servir e não para serem servidos. O pior é que se corrompem por causa de seus interesses. Esses estão no lugar errado, ainda estão na carne e não conhecem Jesus. Por isso, não são de Deus. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas,
nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, à medida em que cada parte realiza a sua função. Pena que é isso que está acontecendo nos dias de hoje. Criaram um monte de doutrinas e as colocaram acima de Deus. O povo de Deus está perdido, não sabe mais o que é mentira ou verdade. Aonde vão, ouvem doutrinas diferentes, são explorados, manipulados e, o pior, estão cada vez mais distantes de Deus. Vejo templos cheios, mas seus frequentadores vazios do Espírito de Deus. E tudo isso por causa de homens gananciosos, vaidosos e orgulhosos que colocam seus interesses acima de Deus e vão responder por tudo o que estão fazendo. Vendem suas almas por causa de dinheiro que não vão poder levar para onde vão. Fazem o mesmo que Judas fez. Traem Jesus por dinheiro. Precisamos seguir a Cristo Jesus e não a homens vaidosos e suas denominações. É preciso que se estude a Bíblia e que não se fique esperando ser ensinado. Hoje em dia, temos muitas facilidades que antes não tínhamos. Todo tipo de informação pode ser acessado por nós por um computador ou celular. Existem várias pregações e estudos bíblicos que podem ajudar. Não caiam na conversa de que vocês não podem ouvir outros pregadores. Ouçam tudo, mas certifique-se de que está de acordo com a Bíblia. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações, tendo perdido toda a sensibilidade. Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Os que querem ser um seguidor de Jesus precisam entender que precisarão mudar. As coisas de Deus são puras. Ele não aceita o que é mal e não pense que você pode enganar a Deus, porque a Deus não se pode enganar. Antes, ocupávamos nossas mentes pensando em sexo, festas, viagens, bens materiais e por aí vai. Mas agora precisamos pensar em como ajudar os necessitados. Precisamos ser honestos e não caloteiros, bons e não maus. Precisamos ser exemplo e refletir Deus, porque Deus é bom e precisamos ser imitadores dele. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revertir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Fico impressionado em ver como a mentira tomou conta da igreja. Alguns agem como os do mundo, mentem descaradamente e não se constrange diante disso. Eu não consigo entender como homens que se dizem de Deus conseguem ser tão desonestos. O pior é que conhecem as Escrituras e a distorcem para que se encaixe nos seus interesses. A única explicação
é que não se converteram a Jesus. O Deus deles é o dinheiro. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassíveis um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Bem, mas claro que isso é impossível. Porém, alguns podem achar que isso é impossível para eles. Contudo, irmãos, não somos bons por natureza. Aliás, é o contrário, somos mal por natureza. Mas no momento em que aceitamos Jesus verdadeiramente, querendo mudar, Deus vem e começa a nos transformar. Antes, nos irávamos com facilidade, agora temos autocontrole. Antes, alguns eram beberrões, mentirosos e ladrões, mas agora não fazem mais essas coisas. Antes, não conseguíamos perdoar, mas agora, com o amor de Deus em nós, conseguimos liberar perdão. Mas lembre-se, tudo isso vem de Deus. Só Deus pode mudar a nossa natureza. Chegamos ao fim desse capítulo. Espero que tenha sido útil. Se gostaram, compartilhem, dê o seu like. Isso vai ajudar o canal a crescer e alcançar mais gente. Fique na paz do Senhor e que Deus abençoe a todos.